Oi, tudo bem com você? Hoje vamos explicar rapidamente o que é método científico e para que ele serve. Então, ele serve para você testar se uma hipótese sobre qualquer assunto, se ela pode ser verdadeira ou não. Por exemplo, você tem uma ideia, né, que todo mundo fala que água com açúcar acalma pessoas nervosas. Tá? Então você quer saber se isso é verdadeiro, se tem um fundo de verdade ou se é só uma lenda. Então, por exemplo, você pensa em algumas hipóteses. Se tem alguma substância no açúcar que vai agir como calmante, tá? Então seria alguma substância química, algum componente que exista no açúcar que vai acalmar a pessoa. Ou pode ser que não seja o açúcar, né? Será que não é a atenção que a pessoa recebe da pessoa que lhe dá um copo de água com açúcar? Porque ninguém faz isso bruscamente. Se você estiver nervoso, a pessoa, você quer um copo de água com açúcar, ela vai oferecer um certo carinho, ela vai te dar uma atenção. E talvez seja isso que faz a pessoa nervosa se acalmar e não necessariamente o açúcar, tá? Então aí, como é que você vai fazer? O primeiro passo é você ver se alguém já pensou nisso, tá? Então, você tem que pesquisar numa literatura séria, né? Então, literatura científica ou em sites sérios, para ver se alguém já se interessou por isso e que tipo de resultado que encontrou, tá? Se achou alguma coisa, beleza, daí você anota, né? E vai fazer parte das tuas considerações depois na hora que você for analisar o que você encontrou, né? Daí você vai comparar com essa literatura. Se você não achou nada também, beleza. Tá, aí você vai coletar os dados, você tem que fazer o seu próprio experimento. Esse experimento ele tem que ser bem pensado para poder dar um resultado sólido, tá? Então, por exemplo, você não pode pegar uma amostra muito pequena de pessoas. Ah, uma pessoa nervosa, não adianta. Você tem que pegar, né, uma certa quantidade. Então, aqui no caso, só para exemplificar, né? Não é que seria o melhor experimento, é só para, tipo, dar uma ideia, assim, né, de como que seria. Você pode, por exemplo, convidar, você não pode obrigar pessoas, né? Então, você pode convidar, no caso, eu coloquei 9 alunos que se declaram que ficam muito nervosos antes de uma prova importante. Então, assim, logo antes de ter essa prova importante, né, você vai lá, né, e, e chama lá essas pessoas, separa eles em grupos de 3, né, e coloca em salas diferentes, que é para os grupos não saberem o que está acontecendo com os outros, tá? E aí vão voluntários, certo? O grupo 1, né, vai um voluntário lá no grupo 1 e dá um copo d'água para eles, tá? E para cada um dos 3, né? E vai dizer palavras gentis, palavras de apoio e tal, mas não tem açúcar nessa água. No grupo que está na sala 2, eles vão receber água com açúcar, com gentileza, né? Vão ouvir boas palavras, né? Olha, se acalma e tal, entendeu? Vão receber uma certa atenção. No grupo 3, né, o grupo que ficou na sala 3, vai um voluntário, ele vai entregar um copo d'água com açúcar para cada um, não vai dizer nada, não vai interagir e vai embora, tá? Então, assim, depois que passou a prova, né, que os alunos já estão mais tranquilos, aí você volta lá e eles devem responder essa pergunta. Eles vão ter que refletir bem e dizer se você se sentiu mais calmo para fazer a prova, né, depois que você do tratamento recebido, certo? Então, assim, você agora vai analisar os dados. Né? Veja que aí, nesse caso, é uma coisa bem subjetiva, porque a pessoa está declarando coisas e você vai ter que acreditar nela, certo? Não é como se fosse uma reação química que você está controlando, é uma resposta subjetiva, certo? Que cada um dos 9 voluntários deu, tá? Baseado no sentimento dele, tá? Então vamos analisar os dados e vamos ver que resultados a gente poderia chegar. Então, por exemplo, assim, se o grupo 1 que recebeu atenção, mas não recebeu açúcar, foi só água, tá? Se os grupos 1 e 2 responderem que sim,
Então, o 2, ele até recebeu açúcar, mas recebeu atenção, né, também. Se os grupos 1 e 2 responderem que sim, então o açúcar não parece ter nenhuma ação, porque o que acalmou foram as palavras gentis, certo? Se o grupo 3 declarar que sim, né, que se sentiu bem melhor, lembre, o grupo 3 é aquele que recebeu água com açúcar, mas não houve interação nenhuma entre eles e os voluntários. Os voluntários só entregaram a água e foram embora. Né? Então, se o grupo 3 declarar que sim, que ele se acalmou, então é o açúcar. Né? Então, talvez haja algum componente químico no açúcar com ação calmante. Tá? Então, aí você vai colocar esses dados, de repente, numa tabela, né? Vai colocar as respostas de cada um e vai escrever, olha, tantos responderam assim, então é possível que, né, você não pode dizer com certeza se o açúcar tem alguma ação, não, você vai dizer parece ter alguma ação e tal, né? Porque teria que ter um experimento bem maior, replicar esse experimento várias vezes em outras escolas, em outros lugares, né? Não é só um experimento simples assim que vai definir alguma coisa, tá? Agora, o que você não pode fazer? Você não pode pegar 9 pessoas, isolar numa sala e dizer coisas falsas né, e coisas que vão deixar eles muito nervosos. Isso não é ético, certo? Isso não é correto, você não pode sair por aí assustando pessoas, mesmo que elas sejam voluntárias, né, que elas tenham aceitado ser voluntárias. Isso, inclusive, invalida o experimento. Né? Se você fizer qualquer procedimento que não é ético, né, publicação nenhuma vai aceitar o teu trabalho, porque, né, motivos óbvios. Tá bom? É isso aí. Obrigado. Tchau.